E aí, já decidiu? Você quer ser mesmo policial civil? Então aqui vou dar algumas orientações e com mais de 20 anos de polícia civil, eu posso te dar um norte, te orientar para que sua decisão esteja bem assertiva. A polícia civil, na verdade, os concursos para a polícia, eu entendo eles como diferenciados a nível da qualificação do candidato. A prova objetiva deveria ter como finalidade eliminar aqueles candidatos que realmente não têm um mínimo de cultura, um mínimo de intelectualidade, discernimento, não só para o concurso da polícia, mas qualquer coisa da vida. E aí sim, passada a prova objetiva, na academia é que deveria haver um critério muito mais rígido para a avaliação e ali sim avaliar quem realmente tem habilidade para tal cargo. Entenda o seguinte, o concurseiro, aquelas pessoas que buscam concurso público para conseguir ter uma estabilidade, entre aspas, aqueles que estão buscando um salário no ambiente público, de funcionalismo público, eles precisam ter essa consciência que ser polícia é totalmente diferente de ser um agente administrativo, um técnico judiciário, dentre outras funções públicas que podem ser escolhidas sem uma necessidade de um discernimento, de uma habilidade intrínseca e uma vontade especial de querer colaborar com a justiça e para a paz social. Entenda que o concurso para a polícia, ele vai exigir de você alguns conhecimentos jurídicos, logicamente de língua portuguesa, e dentre outras habilidades intelectuais. Mas é lá na academia em que você vai se deparar com o início de um processo de transformação pessoal. Essa transformação pessoal está ligada à sua habilidade, seu conhecimento e sua decisão de querer ser, sim, um servidor público para fazer a diferença na sociedade, utilizando-se do poder de polícia para somar na sociedade, para fomentar o poder judiciário, através de investigações bem feitas, inquéritos bem elaborados, para que a gente possa diminuir a criminalidade no nosso país. Portanto, a Polícia Civil, ela é uma polícia preventiva, ou seja, é através das investigações, através de elaborações de inquéritos muito bem amarrados, muito bem fundamentados, que podemos colaborar com a segurança da sua cidade, do seu município, do seu estado e que se for para a Polícia Federal, colaborar para a segurança da União. Quando você busca um concurso público como esse que é da polícia, você tem que estar preparado para compreender sobre o nível de periculosidade que existe quando se trava uma batalha com um crime. A dinâmica do crime é muito mais rápida do que a dinâmica das polícias, porque a polícia ela é salvaguardada, as suas ações são salvaguardadas pela Constituição Federal, pelo Código Penal. Então, para que você possa fazer algumas ações, ela precisa estar respaldada no Código de Processo Penal, no Código Penal e principalmente, na Constituição Federal. Diante disso, a gente tem uma certa limitação de ações, enquanto que o crime organizado ele não está nem um pouco preocupado com a sociedade, com as leis, porque na verdade eles são contra a lei. Eles trabalham de forma
a obter o melhor resultado, independente dos prejuízos causados a terceiros. Na verdade, quando você faz uma campana para um determinado objetivo de operação policial, aquela campana tem um alto risco para os policiais, pois se uma informação vazar, toda aquela equipe pode ter seu resultado não muito bom, inclusive fatal. Todo candidato a ingressar na polícia tenha essa consciência. Temos excelentes profissionais, academias muito boas, e você será muito bem preparado para iniciar-se numa profissão diferenciada, maravilhosa, em que você pode fazer realmente a diferença para o cidadão. Nesse momento também, quando você sai da academia, você vai encontrar policiais com uma experiência vasta em operações policiais, e isso vai dar uma ajuda muito grande para que você possa gradativamente ganhar confiança e se aperfeiçoar mais em determinadas situações que a polícia pode trazer para você. Mas é importante, enfatizo isso aqui, que o concurso para a polícia, ele tem uma especificidade muito grande, que é você se doar. Inclusive no juramento a gente promete doar nossa vida em prol da segurança da sociedade. Isso é muito sério, isso é muito importante que você assimile, para que você possa realmente estar ciente de que você está entrando em uma profissão perigo. De verdade, é a profissão perigo, é ser polícia hoje no Brasil. Com todos esses travamentos jurídicos, processuais que a gente está vivendo, com vetos que saíram agora, que desestimulam ainda mais a você ingressar, mas ainda assim é uma excelente profissão para aqueles que têm realmente essa vocação, que querem fazer uma diferença na sociedade, que estão decididos a trabalhar para o bem comum e fazer da nossa sociedade uma sociedade melhor cada dia, para que a gente possa criar nossos filhos mais tarde com a tranquilidade do dever cumprido e de uma sociedade mais segura e justa. Os pré-requisitos para ingressar na Polícia Civil. Os pré-requisitos para se candidatar ao concurso de polícia, seja ela militar, federal ou Polícia Civil. Ser brasileiro, estar em dia com as obrigações militares, no caso de sexo masculino, né? De estar em dia com as obrigações eleitorais, estar com CPF regularizado, ter curso superior completo. Hoje em dia, inclusive, se não me engano, hoje em dia até polícias militares estão exigindo também, em alguns estados, o curso superior. Ter idade mínima de 18 anos, em alguns editais exige, inclusive, a idade mínima de 21. E para alguns cargos, a idade máxima de 45 anos. Ter aptidão física e mental, não possuir antecedentes criminais, ter carteira de habilitação com categoria B no mínimo, ter conduta irrepreensível na vida pública e privada. Então, como vocês percebem aí, de forma ampla, os pré-requisitos são bem básicos, bem parecidos, mas eu indico que você faça a autoavaliação e você está disposto a se doar, a doar sua vida para a sociedade, porque é assim que a gente faz quando a gente vai para o combate. Porque o concurso para as polícias vão exigir de você todas essas qualidades, de forma ampla, quase todos os concursos públicos, mas eu sempre estou enfatizando aqui o diferencial pessoal, aquele que faz com que você tenha a vontade de fazer a diferença na sociedade, combatendo o crime. A função policial é manter a ordem, proteger a comunidade, contribuir para a segurança pública e ajudar a resolver os crimes, proporcionando uma sensação significativa de segurança a todos os cidadãos. Segundo ponto é a variedade de tarefas, né, que a gente tem, que são realmente tem muitos desafios, né? O trabalho policial é diversificado, envolvendo investigações, coleta de evidências e outras atividades que mantêm o trabalho emocionante, desafiador,
como por exemplo, quando você vai fazer uma operação, você vai fazer buscando uma informação, você precisa se disfarçar de alguma, se inserir, na verdade, naquela comunidade, naquele ambiente, seja ele mais pobre, de classe A, classe B, classe D, ou seja, você tem que ter discrição suficiente para poder buscar informações que vão lhe fomentar para dali partir para uma operação, e essa operação buscar o quê? Qual é o resultado dessa operação? Buscar provas contundentes contra determinada associação criminosa, contra determinado indivíduo, e com isso a gente fazer esse inquérito e levar para a justiça, e daí o promotor verificar, ou seja, o Ministério Público, verificar se ele vai denunciar ou não aquele grupo, aquela pessoa, e com essa denúncia, se for bem fundamentada, se seu inquérito for bem fundamentado, você vai conseguir tirar da sociedade aquele elemento maligno, aquele elemento que está colaborando para o crescimento da criminalidade. Então você faz um trabalho realmente muito significante para a sociedade. Isso é muito prazeroso. Entendo também como uma oportunidade de crescimento profissional. É o terceiro ponto que eu coloco aqui, que a carreira profissional, a carreira de polícia civil, muitas vezes oferece oportunidades de avançar na hierarquia em funções de liderança. Ou seja, você pode ser um gestor, não só sendo como delegado ou perito, mas você pode gerir alguma equipe de investigação, você pode colaborar com o seu conhecimento diferenciado para, por exemplo, na área de narcóticos, de crimes cibernéticos, de homicídios, que é um grande mal, né? Inclusive é o que a gente mais preza, está na Constituição, é o direito à vida. Então, o homicídio é um dos crimes mais brutais que a gente... Enfim, é o crescimento pessoal e profissional quando você trabalha com esse tipo de ambiente, que você pode fazer diferença. Pô, quantas pessoas estão aí recebendo golpes e caindo em golpes cibernéticos, né? Então, quando você se especializa nessa área, você não só vai fazer um bem para a sociedade, mas você tem um crescimento pessoal e profissional muito positivo. Quer dizer, para o quarto ponto, a estabilidade do emprego. É relativa essa estabilidade porque nós estamos, como estamos sempre trabalhando no combate ao crime, eventualmente pode ser que em um momento a gente possa extrapolar, e a gente tem que ficar ligado nisso, a gente tem que ficar atento para não extrapolar a lei. Mas aí, extrapolando a lei, você tem a corregedoria que vai coibir, advertir e punir aqueles que realmente extrapolam. Mas a estabilidade do emprego é fato mesmo. A gente tem uma certa estabilidade que pode dar mais tranquilidade para a nossa saúde, para a nossa família, para a aposentadoria e fora outros incentivos, né? O quinto é o treinamento especializado. Os policiais civis passam por treinamentos especializados constantemente. Pelo menos deveria ser, né? Alguns estados que levam a sério a função policial, eles tratam diferenciado esse policial. Quanto mais preparado o policial, melhor resultado ele traz para a sociedade. Então a gente tem um preparo diferenciado com treinamentos treinamentos para proporcionar habilidades valiosas que podem fazer a diferença, principalmente naquelas delegacias especializadas. Como vou dar um exemplo aqui de novo, como narcotráfico, como crime cibernético, homicídios, criança e adolescente principalmente, é onde eu estou hoje lotado na DPCA, roubos de cargas, roubo de veículos, roubo de furto de veículos, estelionato, todas essas delegacias eu já passei, exceto roubos de furtos, mas a gente tem uma vivência muito grande e consegue ter uma dimensão quando a gente é capacitado e quando a gente vai para essas delegacias praticar de fato, colocar em prática todos esses aprendizados que a gente desenvolveu na academia e na vida mesmo policial. O outro ponto é a adrenalina. Eu lembro que um pouco tempo atrás eu estava na delegacia de roubos e furto de cargas. É adrenalina o tempo todo. Então a gente chega na delegacia, daqui a pouco
tem uma informação de estar acontecendo um roubo de carga, um transbordo que é quando se rouba um caminhão e aí chega outro vazio para passar a carga de um para outro. Então, esses são momentos muito tensos, demanda uma adrenalina muito grande. É interessante, entendeu? Esse momento. Mas é muito tenso e muito perigoso. Mas faz parte do processo, né? E eu acredito que é um ponto positivo. A gente tem que gostar dessa adrenalina. Rede de apoio. Policiais formam um laço estreito entre os colegas, existe um apoio muito forte, a gente chama de uma grande família. Os policiais realmente são muito unidos e isso traz uma tranquilidade muito grande para a gente que está no combate e de repente a gente ter com a integração do sistema de polícia, do sistema de segurança pública, a gente consegue interagir com guardas municipais, com polícia militar, polícia federal. Isso, na verdade, quando o SUSP, ou seja, o Sistema Único de Segurança Pública, está muito bem definido naquele seu estado, naquele seu município, facilita bastante o nosso trabalho. Então, isso é fundamental para que você se sinta ainda mais seguro quando está numa operação e, de repente, requisita um apoio de outra instituição co-irmã, como, por exemplo, Polícia Militar, Polícia Federal ou Guarda Municipal. Oitavo, penso que é o acesso a recursos de tecnologias. A gente tem realmente, e boa parte dos estados estão bem fomentados disso. Alguns ainda estão atrasados com a tecnologia 2.0, mas enfim, a gente tem um acesso a tecnologias, especialmente o pessoal que trabalha com a inteligência, para que possamos tanto protegermos mais, quanto mais tecnologia investida dentro das polícias, menos risco o policial sofre, porque a tecnologia muitas vezes substitui a presença do homem, a presença do efetivo. Isso a gente tem acesso. Mas aí vai um alerta para os municípios, estados e União investirem muito mais nos recursos tecnológicos para preservar vidas policiais. Contribuição para a justiça. E é aquilo que eu já falei, né? A contribuição que a gente dá à justiça, à sociedade, é exatamente isso: eliminar, tirar da sociedade, afastar da sociedade o meliante, aquele elemento que está prejudicando a sociedade ou através de atos criminosos como homicídios, tráfico de drogas, mas também com crimes como pedofilia, que é nojento, é uma situação em que você expõe o nosso bem mais precioso, né, que é a criança e adolescente. Enfim, mas aí a gente tem essa sensação de contribuição para a justiça social, para a justiça de modo geral, e a justiça como um ente integrado à sociedade. Décimo, entendo como desenvolvimento de habilidades interpessoais. O trabalho policial exige habilidades interpessoais sólidas, como comunicação eficaz, empatia, capacidade de lidar com a verdade das pessoas. E essas habilidades são valiosas não só para o trabalho, mas para a nossa vida cotidiana. Um policial, ele aprende com o dia a dia a identificar potenciais situações de disfarces de verdade, né? Então você percebe logo em uma conversa rápida, você percebe quem está falando a verdade, quem está mentindo, ou pelo menos suspeitar daquela verdade que alguém está te passando. Mas é uma das habilidades da gente. A gente tem essa facilidade de comunicação, porque a comunicação em todos os níveis, mas principalmente a visual, a comunicação visual, ela está muito, ela fica muito aguçada. A observação, ela fica muito mais aguçada. A observação auditiva, visual, comportamental, isso nos faz antecipar alguns comportamentos que podem ser ou não criminosos. Então, essa sensibilidade a gente adquire com o dia a dia de trabalho. É importante notar que, embora haja muitos desafios, muitos pontos positivos, né,
A carreira policial também apresenta desafios e situações muito estressantes. E aí a gente vai falar em outro momento. É fundamental que os policiais recebam apoio e recursos adequados para lidar com esses desafios. Mas enfim, resumindo, esses são alguns toques que eu estou dando a todos que estão desejando entrar na nossa carreira policial e que, já adianto, eu tenho prazer de ser policial, eu tenho mais de 20 anos, o pouco que eu construí na minha vida foi através do conhecimento de segurança pública. Estou formado em Direito, tenho 2 pós-graduações, inclusive em Segurança Pública. Então isso mostra o meu prazer de estar continuamente estudando. Essa continuidade do estudo vai fazer para que eu possa, como policial, servir melhor à sociedade. É isso, pessoal. Não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário e divulgue esse vídeo para aquele seu amigo que está pensando em fazer um concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Polícia Federal. É de grande valor que ele assista esse vídeo para ele realmente ter a decisão assertiva de ser um dos nossos colegas e colaborar conosco para esse combate constante à criminalidade, e assim a gente pode fazer uma sociedade melhor. Até mais. Até o próximo vídeo.